Um assaltante durante o roubo de uma loja é confrontado por policiais e acaba vitimando um dos agentes. Ele é preso e condenado pelo crime. Até aqui, uma cena da violência urbana que infelizmente estamos habituados com o desfecho que desejamos. Certo? Mas quando se mergulha na história do britânico Derek Bentley, essa situação marginal revela camadas que provocam comoção pública e é até hoje uma figura marcante na história do true crime da Inglaterra. Afinal, quais as particularidades do caso de Derek Bentley? É o que nós vamos investigar hoje. Como sempre, nós vamos começar pelo passado do nosso personagem. Conhecer as suas origens nos ajuda a compreender algumas particularidades dos desdobramentos desse caso. Como foi a infância de Derek Bentley, na Londres de meados dos anos 30 e 40? Derek Bentley nasceu no dia 30 de junho de 1933. De acordo com a infância, ali nos seus anos iniciais da infância, ele acabou quebrando o nariz e isso acabou resultando que mais tarde ele acaba desenvolvendo meio que uma epilepsia. Ele teve 3 convulsões após ter essa fratura no nariz e por conta disso, uma dessas convulsões foi tão grave que ele quase acabou morrendo engasgado. E além disso, ele acabou sofrendo de questões de saúde mental e física ao longo de toda a sua vida. Tanto que ele chegou a estudar numa escola voltada para pessoas com deficiência intelectual e lá, quando ele tinha mais ou menos os seus 15 anos, eles acabaram aplicando alguns testes que foram capazes de comprovar que a idade física dele não condizia com a idade mental. Então ele tinha 15 anos, mas a mentalidade dele ainda era de uma criança de 10 anos. Também de acordo com os testes que foram realizados nessa escola, a inteligência dele era muito abaixo da média. Vale lembrar que esses testes são muito difíceis, hoje em dia eles são bem descartáveis, mas na época foi aplicado o teste de QI, onde ele foi, se não me engano, ele pontuou 66 pontos, o que é considerado abaixo da média. Então ele tinha algumas dificuldades ali no seu dia a dia, então isso é uma coisa que foi muito ressaltada pela família ao longo de todo esse caso, que eram essas dificuldades que ele tinha. O preconceito social fazia, na sua maior parte, buscar lugares para que os pais isolassem essas crianças do total convívio público. Testes como o de QI não são parâmetro para definir o intelecto e o quadro mental de ninguém. Mas na época, Bentley foi classificado pelos instrutores da escola como um rapaz com dificuldades de aprendizado, semi-analfabeto por dificuldade de absorção de conhecimento, relapso e com traços de personalidade borderline. Chegaram a dizer que sua, e me perdoem a palavra porque eu só estou citando o que foi escrito na época, disseram que a sua imbecilidade o fazia agir como um animal arisco. Se meus professores falassem isso de mim na minha frente, eu provavelmente agiria de maneira arisca também. Afinal, Bentley sai com o carimbo de anormal em sua ficha escolar. Imaginem o tipo de trabalho que um rapaz conseguiria com uma ficha escolar dessas. Ele ainda tentou, foi trabalhar numa loja de construção de móveis, onde ele sofre outro acidente e machuca feio as suas costas, e depois como coletor de lixo, mas foi demitido por não conseguir fazer as coisas na mesma agilidade de seus colegas. A falta de oportunidades de emprego para o rapaz que já era conhecido no bairro pelo que chamavam de pouca inteligência, a sua saúde instável, a vergonha de já ser um jovem adulto sem sustento, levou Bentley a buscar alternativas menos éticas para ter algum dinheiro. Ele passou a realizar pequenos roubos e foi acompanhado do jovem Christopher Craig, um batedor de carteiras de 16 anos que acabou conhecendo melhor na vida pelas ruas, pois, curiosamente, os dois haviam passado pela mesma escola para esses tais alunos ditos especiais. Aliás, por sinal, nunca mais usem essa palavra para exemplificar qualquer pessoa com deficiência. Mas foi com Craig que Derek começou a assaltar e foram juntos assaltar um depósito. Era 2 de novembro de 1952. Ele tinha 19 anos. E sua vida nunca mais seria a mesma.
No dia 2 de novembro de 1952, ele e um amigo que se chamava Chris, na época o Derek tinha 19 anos e esse amigo dele, o Chris Craig, tinha 16 anos de idade. Nessa noite em questão, eles decidiram assaltar um armazém. Então, né, esse amigo dele estava com um revólver que ele tinha cortado o cano e também, né, além de cortar o cano, ele também usava balas que não eram condizentes para aquela arma. Então eram balas um pouco menores, ele cortou o cano para poder caber no bolso. O Derek, a única coisa que ele estava portando era um soco inglês e, enfim, né, ele sobe no telhado desse armazém. Os vizinhos, por volta das 9 horas da noite, percebem que estava tendo uma movimentação estranha, acionam a polícia e aí, a partir desse momento, vai ser uma confusão gigantesca, né? Um dos detetives, né, um dos policiais que estava presente, que era o Frederick, ele sobe até o telhado, onde ele acabou contendo o Derek. Então o Derek estava imobilizado e nisso o Chris, que estava com a arma, teria atirado em um outro policial chamado Miles e esse tiro acabou sendo fatal porque foi na cabeça e a confusão toda se deu porque supostamente o Derek teria dito uma frase que é "Let him have it, Chris", que significa algo ambíguo no inglês. Pode significar tanto entregue a arma para ele, quanto deixa ter o que ele merece, atira nele. Então tem um sentido meio ambíguo e isso teria supostamente causado essa confusão, mas quem fez o tiro fatal não foi o Derek, e sim esse amigo dele de 16 anos. Durante o julgamento, o júri demorou mais ou menos 75 minutos, né, para decidir qual seria a condenação do Derek. E de acordo com o juiz, uma coisa que foi muito importante para ele, né, para levar a acusação do Derek à pena de morte, foi que ele teria dito a frase: "Eu não sabia que ele tinha uma arma". Só que ele acabou usando o artigo the gun, ao invés de a gun. Se ele tivesse usado a gun, seria uma arma qualquer. Quando a gente usa o artigo the, ele fala especificamente de uma arma, o que dá a entender que ele sabia da existência daquela arma. Então, para o juiz, ele sabia da existência daquela arma, então logo ele poderia ter de fato, né, dito para o Chris utilizar daquela arma. Se fosse uma arma qualquer, não necessariamente ele saberia que aquela arma existia, né? Então teve essa questão por causa de um artigo, literalmente, que foi levado em consideração do juiz. Mas assim, não sei se eu posso dar minha opinião, né? Era um assalto, então é bem provável que ele sabia que ele estava com uma arma, né? Vocês conseguiram acompanhar a confusão toda naquele telhado? Bentley portando apenas um soco inglês, Craig com uma arma alterada e balas menores que as corretas para aquele calibre. Os policiais o cercaram e, de acordo com os depoimentos policiais, um deles disse: "Hand over the gun, lad", algo como "passa a arma, moleque". E Bentley teria dito: "Let them have it, Chris". Eu vou tentar explicar melhor essa cena em português, porque o pulo do gato nessa investigação é a dubiedade dessa conversa. Nós estamos falando aqui de frases de duplo sentido. É como se o policial tivesse dito: "Você tá armado, garoto?" E Bentley tivesse respondido: "Mostra pra eles, Chris", que poderia ser entendido como "mostra a arma pra eles" ou "mostra pra eles quem manda", ou seja, atira. Deu pra entender? É na dubiedade dessa frase que se apoiou a acusação de Derek Bentley, pois veja, o autor dos disparos seria o menor de idade, Christopher Craig. Porém, estamos falando de outro país, com outra legislação e outra época, onde por conta da frase colocava Bentley como mandante do crime. E isso o condenaria a uma pena mais severa do que a do autor do disparo, segundo a lei da época, ainda mais por este ser menor de idade. Portanto, mesmo que Craig tenha matado o policial, quem sofreria a maior punição seria Bentley, caso o júri assumisse duas coisas importantes: que a frase foi de fato dita e que ele quis dizer aquilo com a intenção de matar. E como foi esse julgamento? Logo depois, né, do crime, eles são mandados a julgamento, até porque quando se envolve a morte de um policial, as leis até podem mudar dependendo do país. E no caso da Inglaterra, né, matar um policial dava direto para pena capital, né, para pena de morte. Acontece que, de acordo com o julgamento da época, né, inclusive eu estava verificando uma matéria da BBC de 1953, eles falam que o Craig acabou não sendo condenado à morte ou a uma pena
pena mais branda porque ele tinha um olhar juvenil. Então, por conta disso, ele acabou sendo mandado para uma instituição. Teve até a questão que ele tinha 16 anos, então ele passou 10 anos preso nessa instituição e depois disso ele teve a sua vida normal, casou, enfim, teve filhos, trabalhou como encanador. Já o Derek, a condenação dele foi diferente, porque ele foi condenado à pena de morte. Então, por conta dessa condenação na época, houve uma mobilização de muitas pessoas que lá atrás já percebiam que aquela condenação estava um pouco estranha, mas infelizmente essa foi a condenação que ele recebeu e a forma que ele morreu, porque um tempo depois ele acaba sendo executado na forca. Mais alguns detalhes instigantes sobre esse julgamento. A defesa de Bentley se apoiou em 3 alegações. Uma era que houveram mais disparos na hora do confronto e que o policial Sidney Miles pode ter sido atingido acidentalmente por um de seus colegas. A segunda era que Bentley não havia dito aquela frase em contexto algum. E a terceira é que eles apresentaram os laudos psicológicos do rapaz para alegar transtornos. Mas de nada adiantou. Vale lembrar que depois de sentenciado à pena de morte naquela época, ainda era possível recorrer a uma espécie de misericórdia da rainha para que a sentença fosse substituída por uma prisão perpétua. Mas Bentley não teve essa concessão. Foi a irmã de Bentley, Isis, que buscou divergências que pudessem reverter a situação. No julgamento, a condenação foi praticamente unânime, porém alguns anos depois, liderado principalmente pela irmã do Derek, eles acabaram fazendo uma outra investigação do caso. Nisso eles começaram a perceber uma série de coisas estranhas e hoje em dia, inclusive, é questionado se o Chris, o amigo dele, foi realmente a pessoa que deu o tiro fatal no policial Miles. Por quê? Porque a arma que ele estava portando foi uma arma que ele alterou, ele cortou o cano e as balas que ele estava usando eram menores. De acordo com o legista que analisou o corpo do policial, teria sido uma bala calibre 32 ou 38 que causou a morte do policial e o projétil em si nunca foi encontrado, então nunca foi possível provar, se realmente era a bala que o Chris estava utilizando naquele dia. E outra coisa que trouxe uma certa divergência, na questão da perícia da balística, foi justamente a questão que, de acordo com o legista e alguns outros investigadores, o tiro teria sido mais distante do que a distância que o Chris estava desse policial. Então tem essa questão da balística e também tem uma questão da linguística forense, que o que vai acontecer, de acordo com os dois, o Chris e o Derek nunca falou aquela frase, let him have it, Chris, mas ela acabou ficando muito conhecida. Só que o que acontece? De acordo com todo mundo que era próximo, inclusive o próprio Chris, o Derek não chamava ele de Chris, ele chamava ele de Kid ou Kiddo, que era o apelido que ele tinha dado para ele. Então já seria muito estranho ele ter chamado ele por esse nome, sendo que não era a forma que ele costumava chamar. Outra coisa foi depois, alguns anos depois que o Derek acabou falecendo, que um linguista forense lá do Reino Unido, chamado Malcolm, acaba analisando a transcrição da suposta confissão do Derek de ter sido meio que o mandante de todo esse crime. De acordo com esse linguista forense, toda aquela transcrição de áudio não faz sentido, porque tem algumas partes que o Derek fala que parece que alguém fez uma pergunta para ele e aquela resposta dele estava solta, que é o que se chama de perguntas ocultas. Então tem várias coisas ali que não se encaixam e ele percebeu isso principalmente por causa da palavra então. Normalmente quando a gente fala então, tem alguma coisa que vem depois e tem alguns momentos assim da transcrição que aquele então tá ali perdido, tinha algumas respostas que não fazia sentido, ou seja, na visão desse investigador, alguma pergunta foi feita e sem saber o que é essa pergunta, a gente não consegue entender o contexto no qual tudo aquilo foi dito. Então, mais tarde, foi considerado que muito provavelmente os policiais acabaram adulterando a transcrição da confissão do Derek. Vamos lá, as balas não eram do mesmo calibre que as apontadas pelo exame de balística. O cano cortado da arma não permitiria que a bala viajasse com a mesma precisão ou aquela tamanha precisão na distância que estavam, no caso, os rapazes dos policiais. E o depoimento de Derek tinha frases reorganizadas, que foram feitas na sua confissão, com trechos nessa confissão que indicavam manipulação da informação. É como se eu estivesse explicando tudo isso para vocês, daí... Entendeu? A frase parasse no daí. Era isso que eles tinham no áudio. Com tudo isso e petição da revisão da sentença sendo negada, às 9 horas do dia 28 de janeiro de 53, Bentley seria enforcado. Mas não num dia típico.
No dia que o Derek foi assassinado, várias pessoas foram até a frente do presídio onde aconteceu a execução, justamente para fazer uma espécie de um protesto. De acordo com os relatos da época, né, algumas pessoas chegaram a cantar, fazer coros de oração, então várias pessoas ali se uniram. Também dizem que tem um momento, né, que o policial sai com uma placa para avisar que a execução ia acontecer e que as pessoas começaram a vaiar esse policial e elas ficaram ali na frente por bastante tempo. Pelo que eu vi na matéria da BBC da época, foram 300 pessoas que foram na frente do presídio pedir, né, a alteração dessa condenação, porque as pessoas achavam muito injusto logo de cara, até considerando as questões de saúde mental do Derek, né, que não foram levadas em consideração do julgamento e toda essa história que é muito estranha. Então houve uma comoção muito grande e também uma comoção da própria população para que houvesse o perdão real. O caso do julgamento e sentença de Bentley não ficaria em silêncio. Em 71, o jornalista David Ellop lança o livro Encorajando os Outros, onde trouxe detalhes dessa investigação paralela, como dados da autópsia que reforçavam o exame de balística e o sumiço do projétil, e o legista afirmando que o machucado seria de um calibre 32 e não de um calibre 45, que era a arma que estava sob posse de Craig. Que, aliás, a arma é esta que estava com balas menores, mas balas calibre 41, 42, nada abaixo disso. Quem usava armas de calibre 32? A polícia britânica. Segundo a polícia, procurada pelo jornalista, Craig, no momento, saiu atirando tudo o que tinha antes de tentar fugir, se jogando do telhado. E que mesmo que a bala tenha saído de um policial, o culpado daquela morte era o rapaz. Você concorda? Ainda assim, isso faz de Bentley o mandante de algo? O homem que estava apenas com um soco inglês na mão? Christopher Craig ficou preso por 10 anos e depois se tornou encanador. E Isis seguiu lutando pelo irmão dela, e pela verdade, e pelo perdão real. Depois da investigação, mais precisamente em 1993, ele acaba recebendo o perdão da própria corte britânica, então é o perdão real, e em 1998 eles alteram toda a questão dele e ele foi inocentado, tanto que se vocês forem ver a foto do túmulo dele, tem escrito, né, Derek Bentley, uma vítima da justiça britânica. Então hoje em dia ele é considerado uma pessoa inocente. Infelizmente, Isis já havia falecido antes do tal perdão ser proclamado. Mais precisamente, ela faleceu 1 ano antes. Anos depois, suas acusações seriam totalmente retiradas em 1998. E no túmulo de Derek, até hoje diz: aqui jaz Derek William Bentley, uma vítima da justiça britânica. E logo abaixo, uma frase famosa de sua irmã: a verdade vai aparecer. E como eu disse, mesmo um caso que parece cotidiano de assalto à mão armada, pode revelar ser muito mais do que imagina, desde que nós estejamos atentos aos detalhes e às pessoas por detrás deles. Até a próxima.